gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. E aí, pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula de interpretação de texto e agora vamos para a interpretação de texto espanhol. Antes da gente conhecer o texto, né, falar um pouquinho dos aspectos na interpretação. Na interpretação de texto do espanhol, vai servir as mesmas regras da língua inglesa. É tanto que o Enem ele não distingue língua inglesa ou língua espanhola, e sim língua estrangeira. Ambos, né, são textos, são de interpretação textual, e é sempre importante vocês ficarem atentos aos aspectos não verbais do texto. Pode ser charge, pode ser um pôster, e durante essas aulas eu vou trazer a cada aula eu vou trazer um aspecto diferente. Hoje a gente está vendo um texto, tá? Nesse texto nós só temos apenas aspectos verbais e é um texto que não traz um título. Se no seu texto tiver um título, o ideal é que você comece por aquele título. Comece pelo título. E depois que você analisar o título, tentar entender o título, aí sim você passa para o enunciado. Porque, como eu falei na aula de língua inglesa, pode sempre ter uma conexão entre o título, né, uma conexão bem direta entre o título e entre o enunciado. Depois que você parte para o enunciado, você faz a primeira leitura, né, que a gente chama de leitura de skimming, que é só por cima. Depois você parte para uma leitura mais específica, né, que a gente chama de scanning. Sobre os enunciados, aliás, sobre as alternativas, é importante vocês descartarem de imediato as alternativas que não têm nada a ver com o texto. Isso evita que vocês fiquem perdendo tempo analisando, né, todas as alternativas. Num texto de língua espanhola, tem alguns aspectos que são extremamente importantes e é o que a gente vai ver hoje, que são as conjunções adversativas. Essas conjunções, gente, elas podem mudar completamente o sentido do texto. Você lê um texto e você está compreendendo, de repente aparece ali uma conjunção. E se você não souber o que aquela conjunção está querendo dizer, você não vai entender que aquela conjunção está ali para fazer uma mudança no texto. E isso vai fazer uma diferença, tá? Aqui, dentro desse texto, ela já começa com uma das conjunções, que é pero. A gente já tem aqui, de início, essa conjunção, uma conjunção adversativa de espanhol, que significa mas, né? Então, o que esse texto está dizendo? Pero un día le fue presentado a Cortés un tributo bien distinto, un obsequio de 20 esclavas llegó hasta el campamento español y entre ellas Cortés escolheu a una, né? Mais um dia, um tributo muito diferente foi apresentado a Cortés. Um presente de 20 escravos veio ao acampamento espanhol e entre eles Cortés escolheu uma. O restante, né? Descrita por el cronista de la expedición Bernal Díaz del Castillo como mujer de buen parecer y entremetida y desenvuelta.
Percebam que aqui nós temos uma aspa, tá? E se tem, é porque é relevante para o seu texto. Então, é importante vocês grifarem. El nombre indígena de esta mujer era Malitzin, indicativo de que había nacido bajo signos de contienda e desventura. Então, o que ele está dizendo? Descrita pelo cronista da expedição Bernard Dias de Castilho como uma mulher de boa aparência, que é onde a gente grifou, boa aparência, extrovertida e descontraída. O nome indígena dessa mulher era Malitzin, né? Malitzin era o nome da personagem, indicativo de que ela havia nascido sob sinais de contenda e infortúnio. Desventura, né? Que é o mesmo de infortúnio. Sus padres la vendieron como esclava. Los españoles la llamaron Dona Marina, pero su pueblo la llamaron la Malicha, la mujer del conquistador, la traidora a los indios, né? Que eles estão dizendo que seus pais a venderam como escrava. Os espanhóis a chamavam de Dona Marina, mas seu povo a chamava de Malinche, a esposa do conquistador, a traidora dos índios. E aí tem de novo, né? A gente tem a palavra pero, novamente, a conjunção, mas com qualquer de estos nombres, la mujer conoció un extraordinario destino. Que está dizendo, mas com qualquer um desses nomes, a mulher encontrou um destino extraordinário. Se convertiu em milengua, pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y alto do Império Azteca. Aqui é importante de novo, olha só, gente. Vamos grifar, porque isso aqui é importante. Se converteu em milengua. Pues Cortés la hizo su intérprete y amante, la lengua que habría de guiarle a lo largo y alto do Império Azteca, demonstrando que algo estava podrido en el reino de Moctezuma, que en efecto existía gran descontento e que o império tinha pés de barco. Porque Cortés fez dela seu intérprete, sua amante, a língua que o guiaria para todo o Império Azteca, mostrando que algo estava podre no reino de Moctezuma, onde que de fato havia um grande descontentamento e que o império tinha pés de barro. Pés de barro é uma expressão que significa alguém ou um sujeito pobre, né, financeiramente, desprovido financeiramente. Então, gente, antes da gente partir para a interpretação, para a nossa questão, é importante salientar que existem outras conjunções adversativas que podem fazer uma diferença enorme no texto de vocês. Dentre elas, tá a palavra sino, eu vou escrever aqui. Sino. Sino em espanhol significa a não ser. Por exemplo, esta chica no hace outra coisa sino llorar. Essa menina não faz outra coisa a não ser chorar. Uma outra conjunção bem relevante é aunque. Aunque, que significa mesmo que. Por exemplo, sou de esta mañana aunque llueve. Sairei essa manhã mesmo que chova. E uma outra, para a gente encerrar com as nossas conjunções, a gente tem a palavra sin embargo. Sin embargo, não é difícil de vocês encontrarem no texto.
Sin embargo, que significa, né? No entanto, sin embargo, no entanto, por exemplo, tenía muchos motivos para hacerlo hablar. Sin embargo, no lo hizo. Tinha muitos motivos para fazê-lo falar. No entanto, não o fiz. Então, para quem vai fazer a prova do Enem e tem como língua estrangeira o espanhol, tem a obrigação de conhecer todas as conjunções, porque elas podem fazer ou um bem muito grande na sua interpretação, ou então pode fazer você zerar a questão. Então, aqui tem assim: Malinche ou Malinche foi uma figura-chave na história da conquista espanhola na América. Ao autor como letra A, intérprete do conquistador. No item A, tem assim: intérprete do conquistador, possibilitando-lhe conhecer as fragilidades do império. Gente, essa questão aqui é uma questão muito simples. Vejam aqui, aonde eu tinha grifado, tá? Buen parecer y entremetida e desenvolta. Aqui fala do aspecto dela. E bem embaixo a gente tem assim: se convertiu em mi lengua. Se converteu na minha língua. Pues Cortés la hizo su intérprete e amante. Nomeou ela a sua intérprete e a sua amante. E possibilitando-lhe conhecer a fragilidade do império. Bem no final ele fala, né? Gran descontento e que el império tinha pies de barro. Pies de barro, como eu falei para vocês, significa, né, dificuldade no sentido financeiro. Então, é uma expressão importantíssima de vocês conhecerem também, né, da língua espanhola. Pies de barro, que significa, em um contexto, né, significa uma dificuldade. A letra B a gente tem: escrava dos espanhóis, colocando-se a serviço dos objetivos da coroa. Poderia até ser, mas não especifica, né? Amante do conquistador, dando origem à miscigenação étnica. Era amante, mas o texto não aborda a questão da miscigenação. Voz do seu povo. Não era a voz do povo, né? Ela era a voz de apenas uma pessoa. Maldição dos astecas, difundindo a corrupção. Não. Aqui, né, é uma das alternativas que são um pouco absurdas. Não tem muito a ver com o texto, tá? Então, o Enem quase sempre, acredito que até em praticamente todos os textos de interpretação, ele vai te dar um item que não tem nada a ver. Aí você já descarta de cara, mas sempre atentem, né, a essa questão das conjunções, porque são importantes, e de algumas expressões da língua espanhola. GWA em ação.